Olá, meu nome é Liliane, eu sou espírita e tenho um convite. Vamos ler e refletir sobre o livro Missionários da Luz, escrito por André Luiz, que é o autor também de Nosso Lar. Capítulo 2, a Epífise. Nós vamos ver a primeira parte, as páginas 21, 22 e 23. Relembrando, André Luiz está num centro espírita observando uma reunião mediúnica e Alexandre é o espírito que está supervisionando André Luiz e eles vão falar sobre a glândula pineal, né? Também conhecida como epífise. A epífise é o título desse segundo capítulo. Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, era um espírito que estava se comunicando através de um médium psicógrafo. Vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. André Luiz recebeu auxílio magnético de Alexandre para que ele conseguisse estudar melhor o corpo perispiritual do médium. E André Luiz estava aproveitando que o que ele mais gostava é de aprender e estudar. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. André Luiz, quando encarnado, tinha sido um médium e ele amava tudo que dizia a respeito à parte de medicina. Então, a hora que ele viu o corpo perispiritual, ele ficou deslumbrado, ficou assim de queixo caído. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e, em derredor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Lótus é aquela flor, geralmente a gente vê em templos budistas, e ele via essa epífise como se fosse essa flor com as suas pétalas abertas. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Então, eram 18 pessoas presentes, em todas elas a epífise brilhava muito, mas não como nesse médium psicógrafo. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. André Luiz vai estar sempre contando que o nível de percepção, de entendimento da realidade depende muito da evolução de cada um. Então ele diz assim, olha, eu não consegui entender o que estava acontecendo. Estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Então, quando André Luiz estudou medicina, a única função da epífise era segurar o desenvolvimento sexual durante a infância. Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Então, quando André Luiz aprendeu, era assim, a epífise segurava o desenvolvimento sexual durante a infância e
No período de adolescência, as glândulas sexuais assumiam o controle do aspecto sexual do ser humano. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me fim do serviço ativo. Então André Luiz falou, poxa, eu aprendi de um jeito, mas agora eu estou vendo uma outra realidade onde a epífise está aí, está funcionando a pleno vapor. O que é isso? O que está acontecendo? Ele falou assim, o recurso de quem não sabe é esperar quem sabe explicar. Então ele esperou Alexandre acabar o serviço para poder conversar com ele. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. E viu, que o André Luiz estava ardendo de curiosidade. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Ele falou, você está achando estranho? Eu também achei, Sem dúvida, acrescentei. O André Luiz falou, é isso mesmo. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, na puberdade, ela desperta as forças criadoras que vão se desenvolver e continua a funcionar como fonte criadora, e um laboratório de elementos psíquicos. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares quer dizer comum, não baixo, ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Resumindo, ninguém sabe nada dela. Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Então, assim, na criança, aparentemente, ela segura o desenvolvimento sexual. E ele continua. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. Então, ela era só um freio, segurando o desenvolvimento sexual na criança. Mais ou menos por volta dos 14 anos de idade, ela retoma o seu papel de fonte criadora. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época que reaparecem sob fortes impulsos. Todo mundo sabe da adolescência, o poder que tem o impulso sexual. Então, Alexandre está nos explicando
que é uma retomada desse aprendizado da nossa sexualidade em outras existências. Achava-me profundamente surpreendido. Então, mais surpreendidos a gente que tem que estar, porque esse livro foi escrito há 75 anos. Então, é uma ousadia, né, de André Luiz tratar de um tema que na época era tabu, que é a sexualidade. Ele nos diz do papel da epífise, que é inicialmente de conter o desenvolvimento sexual na infância e que futuramente é a fonte da parte emocional e que vai ter um papel essencial no desenvolvimento mediúnico. Quem está assistindo, se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa a notificação para poder saber quando eu estou postando esse vídeo e compartilha. Vamos seguindo no nosso aprendizado sobre a mediunidade. Até mais!